que é o jurídico sistêmico e como é que ele pode se diferenciar de um atendimento jurídico comum. Você pode já ter buscado aí um advogado para solucionar algo do seu negócio ou até mesmo da sua vida pessoal. Então, é comum você levar o fato, a sua necessidade, e o advogado te passar ali a lista de coisas que ele precisa, se ele vai precisar de provas, de alguma informação, e aí logo mais você repassa essas informações e o processo continua. Qual é a diferença do sistêmico? Nós vamos olhar um pouquinho antes. Então, o que é que aconteceu até esse ponto que te trouxe aqui para mim? Se você está com um conflito, pode ir para a justiça, recebeu aí alguma intimação, ou até mesmo quer estruturar o seu negócio, você vai chegar aqui para mim e eu vou entender qual é a sua história. O que é que te trouxe até aqui e quais fatos contribuíram para que você estivesse na situação que você se encontra hoje? A partir disso, nós vamos traçar novas estratégias, principalmente a nível de comunicação. Então imagina que você começou aí um conflito baseado num contrato. Você fechou um contrato de parceria e no final a outra parte ficou insatisfeita. Ou você também ficou insatisfeito com o que aconteceu. E aí as duas partes interpretam o quê? Que o contrato não foi cumprido, que alguém não cumpriu com a própria palavra, não cumpriu com o prometido. O que é que acontece na maioria desses casos? O próprio contrato não foi claro ao estabelecer as regras desse jogo, a regra do negócio. E as regras do jogo, elas são muito importantes. Por isso, quando a gente vai olhar de forma sistêmica para um contrato, nós vamos reformular as suas cláusulas, muito além de cláusulas que são ou não são legais. Então, eu posso aplicar cláusulas que a gente chama de cláusulas de praxe, aquelas cláusulas comuns que você vê em contrato, mas elas precisam ter um porquê e elas precisam ter um propósito. Eu gosto de falar que um contrato, ele precisa estar claro para quem assina e não para o advogado que fez esse contrato. Então, se você precisar falar comigo daqui a um ano para entender o que é que significa uma cláusula contratual, esse contrato não está bem escrito, esse contrato não é um contrato sistêmico, ou seja, ele não foi feito para quem assinou. Então a gente vai olhar isso. Vamos modificar esse contrato, por exemplo? Vamos entender quais foram os pontos que geraram ruídos na comunicação. Quando a gente vai construir ou reconstruir seus contratos e todos os seus pactos, nós vamos olhar quais são as expectativas, as suas e a de todas as partes envolvidas. Existe muita conversa e muita compreensão. É preciso escutar muito bem o que o outro fala e entender quais são de fato as expectativas. Com isso, a gente traz um contrato muito mais eficiente e que vai evitar novos conflitos. E se for preciso realmente a gente ir para o judiciário, em alguns casos é preciso, você vai contar com um atendimento também diferenciado, onde a informação é levada para o juiz de uma forma diferente, onde o processo tem muito mais clareza, pois nós temos uma clareza na comunicação e na forma que esses fatos são apresentados no judiciário. Este é o grande diferencial do sistêmico, é a gente entender que tudo o que envolve o seu conflito, de alguma forma, também precisa ser visto e precisa ser modificado. E com as ferramentas corretas, a gente consegue fazer com que você tenha uma saúde empresarial muito melhor, para que você evite novos conflitos. E com isso, você vai direcionar a sua energia e o seu dinheiro em tudo que for mais produtivo para você. Então, se você tem algum conflito ou precisa de uma reestruturação jurídica, eu fico aqui à disposição. Você pode entrar em contato comigo por todas as redes sociais ou pelo meu WhatsApp e a gente vai bater um papo para eu entender o seu momento atual e como é que o jurídico sistêmico pode te ajudar.